Bom dia, paz seja com todos. Poxa, é uma honra estar aqui com vocês nesta manhã. Como o Anésio disse, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E há uns 18, 19 anos atrás, aproximadamente, eu tinha assumido a igreja que sou pastor hoje e eu precisava de conselhos. Aí eu procurei o Anésio e de bom grado ele me atendeu, conversamos, deu alguns conselhos, não sei se ele lembra disso, deu alguns conselhos sobre igreja. Aí um tempo depois eu criei uma amizade também com o pastor Klaus, e um belo dia almocei com o Klaus, eu conheci o Klaus através do meu filho, num trabalho que teve para jovens lá na Quírios. A gente começou a almoçamos 2 vezes. Um dia eu falei do Anésio para ele, ele falou: não, eu não acredito que o Anésio vai vir almoçar com a gente. Eu falei: que nada, o cara é gente da gente, o cara... Não, eu não acredito. Aí ele só acreditou quando o Anésio parou o carro lá na frente da Quírios, ele desceu e falou: nossa, é você mesmo, né? Enfim, de lá então fazem 15 anos que todo mês a gente almoça, e como ele disse, eu aprendo muito com esses caras, né? Esses são irmãos de Deus mesmo, que apesar do meu tamanho, eu sou o menor entre eles, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, comemorando esse 30º aniversário da Carisma, né? Nossa, que bênção! Como diz aquele cara do vídeo que tem aí na internet, eu tenho 2 palavras a dizer para vocês: parabéns! Enfim, repito, é um prazer estar aqui. Está comigo a minha esposa Cristina, né, de cidadã osasquense, inclusive, né? Nascida, crescida e criada aqui. Conheci a minha esposa há 42 anos atrás, né? Estamos há 40 anos casados, graças a Deus. E o Gernando já chegou, não? Não, né? Porque o Gernando, eu tenho uma história dele, viu? As coisas dele. Eu conheci o Gernando antes da Carisma. E vocês não conheceram o Gernando antes da Carisma, né? Ele parecia aquele piu-piu, com aquele oclão desse tamanho aqui, né? Isso. E eu tinha um vídeo, que fui de uma igreja aqui em Osasco, há muito tempo atrás, e eles foram, ele, a equipe, cantar nessa igreja. Filmou-se, eu tinha esse DVD. Aí, um belo dia, encontrei ele e falei: pô, eu tenho, me empresta. Nunca mais me devolveu, porque ele ficou com medo de eu divulgar. Nunca mais me devolveu. Um abraço para o Gernando, para as pessoas também que a gente conheceu aqui de Osasco, né? Participamos de algumas igrejas aqui. Deus nos direcionou há um tempo atrás lá para Vila Nova Cachoeirinha. A gente está lá já. A igreja tem 28 anos, estou à frente há 21 anos, né? Estou à frente da igreja e é um prazer estar aqui. Também fui, né? Para você que quem sabe me conheceu um pouco mais, com a permissão do Anésio, líder do grupo Real Viver, que começou aqui em Osasco em 1981, quando os dinossauros ainda estavam andando. A gente tinha esse grupo, né? E a gente cantava em muitas igrejas, a gente evangelizou muitos lugares aqui, cidades e tal. E em 2002, 2003, a gente teve que dar uma parada por conta da igreja, né? E também nesse ano de 2024, pela graça de Deus, eu estou completando 30 anos também de ministério pastoral, né? 21 como líder de igreja e o restante como líder do Real Viver e servindo a Deus aí. Fui co-pastor bom tempo da minha vida, né? Aprendi a ser co-pastor e nunca disputei com os meus pastores essa questão de liderança, porque a gente entende a liderança que Deus capacita aos homens e por isso, creio, Deus tem honrado as nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado, Anésio, meu amigo, por convidar para estar aqui nessa manhã. É uma honra estar aqui com vocês. Amém? Vamos lá então. Tema de hoje, eu também falo isso lá na igreja. Tema de hoje: amor, perdão e misericórdia.
eu senti o desejo de falar sobre este assunto, porque eu sou um daqueles chamados dinossauros na fé. Tenho 61 anos de idade, desde que nasci estou dentro de uma igreja. Meu pai foi pastor, tio pastor, irmãos pastores, e cresci nesse meio cristão, que depois de um tempo se tornou gospel, né? E nesse meio que a gente vive, eu vivi um tempo de muitos milagres, tempos de maravilhas que aconteciam dentro das igrejas. Eu vi pessoas sendo curadas instantaneamente pela oração dos pastores. Eu vi pessoas se convertendo assim aos montes. E nesse tempo de igreja, me permita aqui dizer também, eu vi pessoas que sofreram dentro de igreja. Eu conheço igrejas que muita gente não conseguiu alcançar o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. Eu conheci igrejas que haviam líderes, pessoas que julgavam as outras, pessoas que condenavam outras. Eu vi isso dentro da igreja. E isso muitas vezes me deixou triste. Amigos de mocidade na época, jovens que a gente conhecia, e um adendo aqui, tá, irmãos? Os jovens, principalmente os músicos aqui da Carisma, se você não é casado, você vai conseguir casar. Porque eu consegui casar. Minha esposa, ela se apaixonou por mim porque eu era músico, porque eu não tinha nada mais. Era feio, magro, que dava dó, mas ela se apaixonou por mim e nós casamos. Então, se você é músico, tenha fé, vai chegar a tua hora. Tá? Mesmo sendo feio, vai chegar a tua hora. Enfim, e nessas igrejas que a gente conheceu, muitas delas viviam teoria. Falavam de amor, falavam de perdão, ensinavam sobre a misericórdia de Deus, mas não vivia isso. E como eu disse, eu vi jovens da minha época se afastando de Deus, perdendo a essência do Evangelho. Anos atrás eu estive pregando numa cidade interior, Piracicaba. Conheci lá, um senhor, dono de uma padaria. O pastor que havia nos convidado, a gente ia tomar um lanche antes do culto, ele falou, vamos da padaria ali, fomos juntos. Chegando lá, ele cumprimentou o dono da padaria, conversou tal, e voltamos e ele disse, esse dono da padaria, eu estou tentando evangelizá-lo. Na verdade, eu estou tentando re-evangelizá-lo. Ué, por quê? Ele falou, ele era de uma igreja, e essa igreja que ele pertencia, ele recebeu uma sentença. Infelizmente, ele se separou da sua esposa, ele conheceu uma outra, enfim, está junto com ela. A gente tem tentado dar um suporte para ele, mas ele disse para mim assim, para mim não tem mais jeito. Ele falou, ué, por quê? Ele falou, não tem jeito porque a igreja que eu era, o líder disse para mim que eu ia para o inferno. Ele falou, nossa, por quê? É porque você abandonou a sua esposa, você está com outra, então é melhor você curtir esse momento que você está vivendo com ela, porque vocês dois vão para o inferno. Eu falei, não acredito. Ele falou, E eu estou tentando provar para ele na Bíblia que isso é mentira, que isso é errado, que Deus tem misericórdia, que Deus perdoa. E está difícil colocar isso na mente dele. Ou seja, permita-me que ressaltar a minha admiração que eu tenho pelo Anésio e pelos pastores aqui da Carisma, porque eu sei que ao longo desses 30 anos, muita gente chegou aqui ferida, decepcionada com a igreja, triste, e encontrou aqui um lugar que existe amor, perdão e misericórdia de Deus. Que Deus abençoe sempre essa comunidade em nome do Senhor Jesus. Amor e perdão, segundo a gente aprende,
Amor e perdão não é sentimento. Porque as pessoas falam assim, você não vai perdoar tal pessoa. Não, eu não senti ainda. Amor e perdão não é sentimento. Amor e perdão é atitude. Você decide se você vai amar, se você vai perdoar. Mas infelizmente isso hoje em dia, para muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não conseguem entender isso, por mais que você pregue, por mais que você ensine. Eu me lembro uma vez que na nossa comunidade, há uns anos atrás, chegou uma senhora de uma igreja tradicional e ela veio para a nossa igreja por ser mais perto, né? Gostou dali, ficou com a gente. Ela trabalhava numa área ali na Zona Leste com adolescentes, esses adolescentes da antiga FEBEM, enfim. Ela chegava na igreja, começava o louvor, dava 5, 10 minutos, essa mulher desmaiava, ela passava mal. Alguns irmãos achavam até que ela ficava meio endemoniada. Levavam para o fundo, davam uma água, conversavam. Foi em alguns cultos assim. E um belo dia, eu preguei sobre perdão, sobre amar as pessoas, sobre perdoar as pessoas. E quando eu citei um texto, naquele dia, e preguei sobre isso, eu lembrei aqui do texto, acho que com a ajuda dos irmãos ali, está em Mateus capítulo 6, versículo 9, um texto muito conhecido, né? Que diz assim, Jesus ensinando o povo, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A maioria das pessoas lê até aqui. Só que Jesus continuou o texto. No versículo 14 ele diz, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí eu expliquei durante a ministração que é necessário liberar perdão. Aliás, existem estatísticas que pelo menos 65% das pessoas que têm enfermidades são enfermidades psicossomáticas, enfermidades que começam na mente. E muitas dessas enfermidades que as pessoas vivem é porque ela guarda dentro de si ódio, rancor. E no final do culto, essa irmã veio na frente e parou assim e falou, pastor, pois não, irmã, o senhor fala sobre perdão porque o senhor não sabe o que eu vivi na minha vida. Desse jeito, com o dedo apontando para mim assim. Falei, calma irmã, o senhor não sabe o que eu vivi, e passe muito bem. E virou as costas e foi embora. Falei, Jesus amado, o que será que eu fiz? Eu só falei de Jesus e do perdão. No outro culto do domingo ela voltou e enfrentou os mesmos problemas, né? Às vezes desmaiava e tal. E no segundo culto, no segundo domingo após aquele, no meio da mensagem veio de novo esse assunto, perdão, amor, misericórdia. E eu citei, aí eu vi que ela estava ali, eu já aproveitei também, já dei mais uma cutucada, claro, né, como pastor. E no final ela veio de novo na frente e falou assim, o senhor está falando para mim? Eu falei, não irmã, eu estou pregando para a igreja. Não, porque parece que é para mim. O senhor não sabe o que eu vivi com meu pai. E passe muito bem. Falei, Jesus amado, e fui embora. Falei, o negócio está esquentando. Aí deu mais uns 2 domingos, irmãos, por Deus, surgiu o assunto de perdão novamente. E naquele dia eu não falei para ela. No final do culto ela veio conversar comigo, falei, o senhor está insistindo nesse negócio de perdão, e é que o senhor não sabe o que eu passei. Irmão, o que a senhora passou?
Não, porque o meu pai abandonou, porque o meu marido também abandonou, meu pai nem conhece direito as netas, eu tenho 2 filhas, ele largou da gente quando elas eram pequenas, nunca mais quis saber dela, então eu tenho um ódio pelo meu pai, uma raiva dele, e o senhor não imagina. Eu falei, eu estou imaginando, só de ver a sua expressão facial, dá para notar que a senhora está cheia de ódio no coração, só precisa se libertar disso. Mas não é fácil. Sim, mas a senhora tem que dar um passo. Falei a mesma coisa, amor e perdão é uma atitude, você precisa liberar isso, até para você viver melhor. E ela, eu vou pensar. Aí passou mais umas 2 semanas, ela voltou no domingo e falou assim, foi lá na frente no final do culto e falou, pastor, seguinte, eu liberei perdão para meu pai, viu? Tá? Eu liguei para ele e liberei perdão para ele, tá bom? Muito obrigado. Eu falei, pera um pouquinho, irmã, a senhora não liberou perdão para ele? Não, eu liberei. Não, desse jeito não saiu mais nem da boca direito. Mas o que o senhor está dizendo? A senhora tem que chamar o seu pai para vir na sua casa, preparar um belo de um almoço para ele, dizer para ele que a senhora perdoa ele por tudo que ele fez de errado na vida, se ele teve as razões dele ou não, enfim, libera-se. Pastor, aí o senhor está querendo demais, né? Porque para muita gente é difícil tomar uma atitude dessa, para muita gente. Enfim, passado um mês, ela voltou na igreja, não teve mais aqueles problemas que tinha no começo do culto, e no final do culto, com lágrimas nos olhos, ela disse assim, pastor, eu fiz o que o senhor falou, eu convidei meu pai, estava bem reticente em relação a isso, mas eu o convidei, ele veio em casa, ofereci para ele um bom almoço, ele conheceu sim agora as minhas filhas, e graças a Deus eu senti uma paz no meu coração assim tremenda. Eu falei, glória a Deus, minha irmã, porque a senhora entendeu aquilo que Jesus ensinou. Não é só orar, é entender o que você está orando, é entender o que a palavra ensina. E o perdão é uma das coisas mais libertadoras que pode existir nesta vida. A falta de perdão é como uma pedra amarrada no pé da pessoa que a leva sempre para o fundo. Infelizmente, a gente vive num tempo de muita gente que está na igreja. Aqui não, porque aqui todo mundo é uma bênção. Mas tem umas igrejas por aí que tem gente que tem raiva uma do outro. Tem gente que chega na igreja e fala assim, eu não vou sentar perto desse irmão aí, porque eu sei umas coisas dele, né? Aqui não, porque aqui, como eu disse, é carisma, aqui é uma benção. Não tem disso aqui. Enfim, infelizmente, muita gente está vivendo isso hoje. Talvez porque não entendeu o que Jesus ensinou. Aliás, o que Jesus foi questionado acerca de perdão, de misericórdia, de amor, Jesus ensinou, e Jesus era paciencioso, viu, irmão? Graças a Deus que Jesus ainda não desistiu da gente, nem vai desistir. Enquanto tiver vida, Ele sempre vai dar uma oportunidade da gente crescer, da gente melhorar, da gente ser uma bênção, para mudar até essa geração que está vivendo hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Dentre tantos textos que existem na Bíblia, eu gostaria de ler um com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18. É um outro texto também muito conhecido, mas vamos ler juntos. Olha que interessante esse texto. Glória a Deus. O Klaus, uma hora dessa, ele já estaria aqui pulando, nervoso, que ele é pentecostal, ele gosta de ouvir aleluia, glória a Deus. O mano é uma benção. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. É interessante que Pedro dá uma sugestão, né? Até 7 vezes é o limite.
Jesus responde: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Para entender isso, ou levar os irmãos a entender isso, ele dá uma explicação, ele conta uma parábola, uma história, né, para ilustrar esse fato. Versículo 23 ele diz: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Versículo 24, quando começou o acerto, ele foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Versículo 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. 26, o Senhor prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo braço, e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Versículo 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. 32, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo como eu tive de você? 34, irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35, Jesus encerra dizendo assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Eu peguei um texto com a ajuda dos irmãos ali, Mateus 18, 24, na versão Almeida Corrigida e Fiel. O versículo 24 é assim: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia, no rodapé da NVI aí tem essa informação. Um talento era igual a 35 quilos de prata. Um talento. Ele devia 10.000 talentos, ou 350 mil quilos de prata. Aquele conservo devia a ele 100 denários. Um denário representava um dia de trabalhador braçal naquela época. Ou seja, ele recebeu um perdão de uma dívida tão grande, mas tão grande, que aquilo que o outro devia não era nada. E é aqui que Jesus vem com o seu ensinamento dizendo o seguinte: gente, o Pai Celestial perdoou as suas dívidas, perdoou os seus pecados. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Se nós entendêssemos essa informação, a gente ia ficar saltando de alegria. Por quê? Porque tudo que nós fizemos de errado, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoar o outro? Para não exercer a mesma coisa que Deus exerceu para conosco? É isso que Jesus está ensinando. Aquela irmã que estava na igreja, ela entendeu isso. Oh, meus irmãos, quão grande é a misericórdia de Deus por nós. Deus tem sido misericordioso para com a gente. E eu, quando preparava essa ministração, eu lembrei, há uns anos atrás, nós tivemos lá na nossa comunidade, tínhamos, né? Hoje é de terça-feira, antigamente era de quarta, uma reunião de oração. E tinha lá uns 15, 16 irmãos, e surgiu o assunto de misericórdia. Eu falei: irmãos, como Deus tem tido misericórdia com a gente, né, irmãos? Como Deus tem perdoado a gente, né? Eu fiz assim, abri para o pessoal, falei assim: você já parou para pensar o quanto Deus teve misericórdia de você?
Aí os irmãos começaram a pensar, um falou daqui. Eu lembrei assim que mais marcou duas irmãs, uma delas já faleceu, que a gente tinha lá na igreja, aquelas duas irmãs, aquela chamada irmã de coque, manja, aquelas bem crente, de oração, tal. Uma delas disse assim: pastor, se eu contar para o senhor como eu era. É mesmo, irmã? Conta. Então, quando eu tinha uns 16 anos, o vizinho lá do interior, ele tinha uma chacrinha cheia de frutas lá e tal. Eu pulava cerca, pastor, para roubar fruta. É mesmo, irmã? Só que eu achava que aquilo era meu. Um dia eu vi uma vizinha do outro lado pulando também e pegando fruta. Aí eu fui falar para o dono da casa, boa samaritana, né? Fui falar para o dono: olha, o senhor não sabe, mas tem gente, a vizinha do lado de lá está pulando a cerca e roubando. Ele falou: é mesmo? Que nem você, né? Você pensa que eu não vejo? Mas tudo bem, pode pegar à vontade. Ela falou: pastor, deu um gelo no meu coração, mas um gelo. Meu Deus do céu. Aí eu entendi que Deus realmente tem misericórdia da gente, viu? Uma outra irmã, também de coque, ela falou assim: e eu, pastor? Eu, quando era jovem assim, eu usava aquele óculos fundo de garrafa, né? E todo mundo me zoava na escola. Todo mundo falava, eu ficava louca da vida e tal. Mas a senhora já ia na igreja assim? Eu já era assim, da mocidade da igreja. Irmã, que bom. Mas eu tinha um ódio, pastor. Um dia uma menina veio, acordei meio assim atravessada. Uma menina veio falar comigo e chamou eu de 4 olhos, fundo de garrafa. Eu puxei o cabelo dela, joguei no chão, puxei o braço, apertei o pescoço, falei: eu vou te matar. Aí alguém chegou lá, falou para ela: para com isso, está ficando doida e tal. Não, porque chama de 4 olhos. Tá vendo? Ela falou assim: eu quase matei, pastor, aquele dia, viu? Mas eu lembrei que Deus tinha tanta misericórdia de mim que eu fui para a igreja, eu passei uma semana jejuando, orando, pedindo perdão. Ou seja, tem gente que já entendeu essa misericórdia, tem gente que não entendeu ainda. Não sei se você consegue enxergar o amor, o perdão e a misericórdia de Deus na sua vida. Perguntas que não querem calar aqui. Você já aprendeu a amar mesmo, acima das circunstâncias, das situações? Você já aprendeu a perdoar mesmo? Você aprendeu a ter misericórdia dos outros? E eu peguei no dicionário: misericórdia é um ato concreto, uma manifestação de sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência, compaixão, piedade. O rei Davi entendia muito bem dessa misericórdia de Deus, porque Davi foi um cara que tinha um relacionamento com Deus, e ele entendeu o tanto de erros que ele cometeu e quão grande era a misericórdia de Deus para com sua vida. No livro de Salmos, você que gosta de anotar, com a ajuda dos irmãos ali, capítulo 25, versículo 6, ele escreveu assim: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Versículo 7, não te lembres dos meus pecados, ou dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Pergunto para aqui nessa manhã, não precisa falar, tá? Mas quem já foi assim, meio terrorista, lá quando era jovem, briguento, na hora de jogar a bola tinha aquele desejo de dar uma bica no cara, né? Porque crente é assim, você quer saber se ele se converteu, leva para o jogo. Lá na igreja é assim. Você quer saber se a pessoa se converteu, leva para jogar bola. Porque para jogar bola, se você der uma nele, ele liga, aleluia, oh glória, essa doeu, foi bom, esse está convertido. Se ele citar uns palavrão e já querer brigar, esse ainda precisa de tratamento, né? Enfim, se você olhar para dentro de si hoje, quantos erros você cometeu no passado?
Quantos erros nós cometemos no passado. E no dia que nós entregamos a vida para Jesus, Deus perdoou todos eles, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. No outro texto, Salmo 51:1, esse salmo, ele é uma confissão de Davi diante de Deus. Davi tinha errado feio, ele tinha cometido um adultério, enfim, ele foi acusado pelo profeta Natã, e diferente de Saul, ele vai, se arrepende, e ele escreve no Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ou seja, será que nós já entendemos o tamanho do amor, da misericórdia e do perdão de Deus para conosco? Há algo que a gente tem que refletir aqui nessa manhã. E eu louvo a Deus de novo por esta igreja, porque nessa igreja aqui você encontra amor, perdão e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Para encerrar aqui, eu me lembrei de 2 fatos. Aconteceu anos atrás, nós fomos cantar com o grupo Real Viver em Poços de Caldas, né? Foi uma aventura. E meu filho era pequeno, sobrinhos pequenos, e levamos instrumentos e tal, uma igreja até que grande na época lá. E eles receberam a gente de uma forma maravilhosa, a gente cantou, enfim, vidas receberam Jesus. Tive o privilégio de pregar também a palavra lá, isso deve fazer uns 35 anos atrás. Mas 2 coisas aconteceram naquela igreja que marcaram assim a minha vida. Primeiro delas, tinha um grupo de jovens na igreja, novos convertidos, alguns ex-drogados e tal. E novo convertido sempre está naquele gás, né? De falar, E interessante que no final do culto teve um momento de lanche, que nós estávamos ali, e antes de começar a comer, esse irmão, um deles, novos convertidos, falou assim: irmão, pastor da igreja, pastor, eu posso orar por vocês? O pastor falou: claro, pode orar. E ele começou a orar e orar. Deus abençoa esse grupo, abençoa, Deus, essas canções, que essas canções alcance vidas e mais vidas, que eles voltem bem para São Paulo. Eu te agradeço, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Deus. Aí ele citou uma frase: eu sei, Jesus, que não foram os pregos que te seguraram na cruz, foi o teu amor por nós. Isso virou uma canção do nosso grupo. A minha irmã gravou isso, fez uma canção em cima disso. Um outro fato, nesse mesmo lugar, eles contaram a história. Esse rapaz não estava no dia, mas eles contaram, falou: tem um irmão aqui que se converteu, e ele tem uma alegria tão grande no coração, porque era um cara drogado e tal, e esse camarada, ele se converteu de tal forma, ele tem um prazer de estar na presença de Deus e tal, e ele, toda vez que chega perto da gente, ele cumprimenta: Pai do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí chega um outro irmão: aleluia, irmão, glória a Deus, Deus seja louvado. E ele era assim, alegre e tal, e o pessoal da igreja, era uma igreja assim, mais pouco tradicional e tal, e o pessoal ficava meio assim quando ele chegava, porque ele chegava: aleluia, irmãos, glória a Deus, Deus seja louvado, Pai do Senhor. Enfim, um belo dia, um casal de pastores da igreja resolveu convidar esse rapaz para almoçar em casa, para quebrar o gelo, conhecer melhor. Esse pastor que era co-pastor da igreja, chegou dele e falou assim: ô irmão, tudo bem, paz? Ele: ô pastor, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Ele falou: então, meu irmão, eu queria convidar você, para você ir almoçar em casa domingo que vem. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Eu falei: então, mas tem isso, irmão, segura um pouco a onda, né, porque os vizinhos lá e tal, né. Aleluia, irmão, glória a Deus, Deus seja louvado, que hora que eu tenho que estar lá? E no outro domingo,
antes desse irmão chegar, o casal falou assim: a gente precisa tirar o que tem na sala, porque esse irmão não pode ver uma Bíblia. Antigamente tinha aquelas caixinhas de promessa. Tem algum irmão que lembra da caixinha de promessa aqui? Graças a Deus, né? Só tem dinossauro aqui também, né? Enfim, tira tudo, quadro, Salmo Novo, tira tudo da sala. Aí tiraram, esse irmão chegou: ô irmão, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, que bom, vamos almoçar, amém. Então, irmão, eu estou terminando o almoço com a minha esposa ali na cozinha, mas o irmão pode sentar e ficar à vontade aqui. Aleluia, irmão, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí ele foi para a cozinha, não deu 5 minutos, Anésio, ele começou a gritar lá na sala: aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E o pastor falou assim: meu Deus, o cara está doido, não é possível, a gente tirou tudo da sala. Foi lá na sala, o que foi, irmão? Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Tem aqui na estante do irmão um livro de geografia. Eu abri e disse nesse livro que tem um lugar no oceano que tem 11 quilômetros de profundidade. Foi lá que Jesus jogou meus pecados. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Ou seja, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, o perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Eu encerro dizendo que a mágoa é um veneno que traz uma intoxicação para a alma e mata. Mas a boa notícia dessa manhã é que Deus está aqui. E se Ele está aqui, aqui existe amor, perdão e misericórdia. E se você veio aqui pela primeira, segunda vez, se você veio assim, abra teu coração, porque o Deus Todo-Poderoso também tem perdão, amor e misericórdia para alcançar a tua vida. Amém? Vamos orar juntos, posso? Por favor, Anés, vem aqui, eu já vou te passar. Podemos ficar em pé juntos? Amém, amém. Se você pode, coloca a mão no seu coração assim, só como um ato de fé. Você vai falar consigo. E eu quero te encorajar a orar. E dizer assim, vou te dar uma ajuda aqui: Senhor, Tu me conheces. Sabes como eu era, sabes como eu sou, das dificuldades, das lutas, provações, das decepções, mas eu sei que o Senhor me ama, e eu quero sair daqui hoje com o Teu perdão dentro do meu coração. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, eu quero sair daqui cheio da Tua paz, da Tua unção, do Teu poder. Eu quero sentir essa paz na minha vida, como aquela senhora que foi na igreja e quando ela tomou uma atitude de amar e perdoar, Deus mudou a vida dela. Deus pode mudar a tua vida também nesta manhã, em nome de Jesus. Se você crê, ore a Deus, fale com Ele, Ele está aqui, em nome de Jesus. Pai, eu encerro orando com os meus irmãos aqui nesta manhã. Mais uma vez te agradeço pela honra de estar aqui, de poder falar sobre este tema. Deus, eu sei que tem muita gente hoje que ainda está machucada, decepcionada, por conta de questões que aconteceram em suas vidas. Mas eu sei também que quando essa pessoa abre o coração, é impossível o Senhor não entrar e trazer novos tempos. Eu oro para que nesta manhã, aqueles que estão aqui, ou aqueles que acompanham virtualmente, sejam abençoados, alcançados pelo Teu amor, Deus, pelo Teu perdão, Jesus, e pela Tua misericórdia. E possamos olhar para dentro de nós hoje e ver que nós também já erramos, nós também já fizemos coisas ruins, mas o Senhor teve misericórdia. Glória a Ti, ó Deus, por tudo que és para nós. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui nesta manhã. Aquilo que eu não pude, que o Senhor fale e revele ao coração.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. A Ele toda honra e glória, todo louvor.